E eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 11, que é um texto bastante conhecido, a pesca milagrosa. Algumas versões ele vai vir como a pesca maravilhosa. Aleluias. Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e se assentasse, e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu convido você neste momento a estar fechando seus olhos, se você assim puder. Se você não puder, eu convido você que esteja refletindo. Nós vamos estar orando neste momento, que você permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor Deus amado, na Tua presença. É um privilégio, Senhor, nós estarmos aqui para falar da Tua palavra, Senhor. Capacita, Senhor Deus amado, este Teu servo. As pessoas, Senhor Deus amado, que estiverem ouvindo essa palavra, assim como eu, nós possamos ser de alguma forma edificados por essa palavra poderosa, meu Pai. Essa palavra viva e eficaz, Senhor Deus, inerrante, que está aqui diante de nós. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus amado, e onde quer que estejamos, edificados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, Papai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido. Em algumas versões ele vem como pesca milagrosa ou pesca maravilhosa, mas fato é que ele é um registro poderoso do sobrenatural de Deus. Mas engana-se quem pensa que esse texto ele trata somente de provisão. Talvez num primeiro momento, quando nós venhamos olhar, nós venhamos ficar assombrados com a quantidade de peixes que Jesus tinha feito com que aqueles homens pudessem apanhar, para que assim ele pudesse realmente demonstrar o seu poder, demonstrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas até numa outra mensagem que nós tivemos a oportunidade de falar um pouco, nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre tantos assuntos preciosos que existem dentro desse texto. Ele fala sobre tantas coisas, e uma dessas coisas que eu quero convidar você a estar refletindo comigo nessa noite é sobre o caráter transformador de Jesus Cristo. Que as pessoas que passaram pela sua vida e que deram liberdade para que o Espírito Santo trabalhasse, para que Jesus trabalhasse, eles tiveram as suas vidas transformadas. Assim como aconteceu com Pedro, seu irmão André, Tiago e João. Quando nós olhamos para esse texto do livro de Lucas, a gente consegue perceber o cuidado de Lucas em descrever os detalhes, porque quando olhamos para os outros evangelhos que se referem a essa passagem, nós vemos apenas os evangelistas dizerem que Jesus passou por eles e os chamou, e eles, havendo deixado tudo, o seguiram. E Lucas aqui ele tem o cuidado de descrever com uma riqueza de detalhes todos os acontecimentos que antecedem essa conversão de Pedro.
E é justamente sobre isso que eu convido você a refletir comigo, sobre a capacidade de Jesus de transformar vidas e ajudar as pessoas a se converterem, a transformar os corações das pessoas. Nós aprendemos que quando falamos de conversão, nós falamos de mudança de direção, de mudança de rota, mudança de trajetória. E é justamente isso que acontece aqui na vida de Pedro. Nós poderíamos falar aqui, sim, sobre provisão, nós poderíamos falar aqui sobre abnegação, poderíamos falar sobre confiança, nós poderíamos falar sobre tantas coisas, mas aprove o Espírito hoje nos conduzir a falar sobre a conversão, o caráter transformador de Jesus Cristo. E não existe a possibilidade de nós falarmos sobre conversão, não nos lembrarmos do que Paulo ele ensina lá na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, dos versículos 1 e versículo 2, ele vai dizer assim, que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos e que é o vosso culto racional. E continua, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. E eu gosto tanto desse texto porque quando nós olhamos para essa palavra renovação, para essa palavra transformação, normalmente a gente tem a tendência de pensar que tudo que é novo é melhor, mas porque é recente. Não necessariamente tudo que é recente é melhor. Quando ele fala aqui deste novo, ele está falando justamente do que tem a qualidade melhor. E isso nos leva a uma reflexão de que às vezes nós precisamos retornar a um estado anterior para alcançarmos um estado melhor, porque nem sempre tudo que é mais recente é melhor. Então essa transformação, ela passa justamente pela renovação do nosso entendimento, a renovação do nosso pensamento para aquilo que é melhor, não necessariamente mais recente, como nós vimos aí, às vezes muitas coisas que estão na moda, nem sempre são as coisas melhores. E é esse pensamento que Jesus ele nos conduz, através de Paulo escrevendo ali aos Romanos, que nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Quando ele fala de sacrifício vivo, realmente apresentar a nossa vida para ser cuidada e direcionada e entregue ao Senhor, aos cuidados do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos, isso é muito importante nós deixarmos que o Espírito Santo venha fazer solidificar nos nossos corações. E é justamente o que Jesus Cristo ele acaba fazendo com Pedro, justamente naquela situação. Ao final desse texto que nós vemos ali, Pedro ele já tinha realmente percebido que Jesus ele não era um homem comum, ele não era uma pessoa comum, e pela palavra dele, mesmo contrariando toda a sua experiência, toda a sua perspicácia na arte da pesca, ele vai ali por meio da palavra de Jesus e pesca uma grande quantidade de peixes. Mas é interessante que ao final das contas ele não se preocupa com a quantidade de peixes que ele tinha pego, que ele tinha pescado, que ele tinha conseguido encher os seus barcos e os seus amigos. Tanto é que ao final do texto ele encosta aquele barco na praia, deixa tudo e segue a Jesus. Nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de conversão, que é o que Jesus realmente faz nas nossas vidas. Então agora ele fala com Pedro: olha Pedro, você hoje não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Você irá levar a palavra do Senhor às pessoas que estão precisando. Eu preciso, Pedro, que você permita o Espírito Santo te transformar. É como se Jesus estivesse pedindo a Pedro para dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida. E quando nós começamos a falar sobre conversão, não existe a possibilidade de nós falarmos de conversão e não falarmos de novo nascimento, e não falarmos da nova natureza a qual o Espírito Santo ela concede às nossas vidas. Não existe a possibilidade, porque o próprio Paulo ele vai falar sobre isso lá na segunda carta de Paulo, capítulo 5, ele vai dizer: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Talvez você pode pensar consigo mesmo: mas eu continuo a mesma pessoa, eu continuo com o mesmo aspecto, eu continuo com a mesma característica. Mas o que nós precisamos entender é que quando nós nascemos de novo por meio do Espírito, a nossa natureza ela é
transformada. E agora a nossa natureza, ela pode ser particularmente ser dividida em 3 aspectos. O novo nascimento, ele produz em nós uma natureza formada por fé, por esperança e pelo amor. Então toda a vida espiritual, ela é baseada nesses 3 aspectos que vão nortear o nosso caminho, que vão nortear a nossa caminhada. Então o novo nascimento, a nova natureza produzida em nós vai desenvolver, vai moldar, assim como o oleiro molda o vaso, vai moldar esses 3 aspectos na nossa vida. É interessante, e isso até desmistifica alguns pensamentos de que quando ocorre um novo nascimento ele acontece por completo. Não, ele não acontece, essa transformação por completa. A nova natureza, o fruto do Espírito, ele começa a ser desenvolvido nas nossas vidas e nós vamos sendo aperfeiçoados à medida do tempo. À medida que nós damos vazão para a liberdade do Espírito nas nossas vidas, nós vamos amadurecendo a nossa fé, nós vamos amadurecendo o nosso fruto do Espírito. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de crente para crente, vai variar de acordo com a sua intimidade com o Espírito. Talvez algumas pessoas vão estar alguns passos na sua frente, mas deixa ele seguir a sua jornada, você vai seguir a sua. Permitindo com que o Espírito Santo de Deus ele venha transformar-nos por completo. O meu pastor presidente ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, porque o cristianismo é o único no mundo que ensina a transformação de dentro para fora. E por que ele fala isso? Porque os outros sistemas religiosos, eles normalmente têm os seus líderes, que têm os seus dogmas, que produzem ali os seus códigos de conduta e as pessoas absorvem aquilo de fora para dentro. Nós também temos a Bíblia, só que com a diferença que nós temos o Espírito, que é colocado dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo dentro de cada um de nós, ele começa a produzir essa transformação de dentro para fora. É o que o Espírito faz. E por isso que o cristianismo, nada no mundo é semelhante ao cristianismo. Então, nós precisamos entender que a transformação que Jesus Cristo produziu na vida de Pedro, e aqui nós vamos, de uma maneira bem objetiva, buscar mostrar como Jesus ele foi aperfeiçoando a fé, a esperança e o amor na vida de Pedro. Quando nós falamos desses 3 aspectos, a fé, a esperança e o amor, que compõem a nova natureza do cristão, é muito válido, é muito importante nós darmos uma atenção especial à fé. Tanto a salvífica, a fé que realiza, ou a fé natural, ela existe na vida do cristão. E ela vai sendo aperfeiçoada, e aqui dando uma ênfase à questão, a fé que realiza, ou a fé sobrenatural, e a fé salvífica. E quando nós olhamos para Pedro, já nesta ocasião da pesca milagrosa, ele já demonstrou ali indícios de que algo no seu interior estava acontecendo. Quando ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, ó Senhor, pela tua palavra, nós iremos e pescaremos. Nós pescamos a noite toda, mas eu não vou no que eu sei, meu Pai. Eu não vou no que eu sei, meu Senhor. Eu vou no que o Senhor está dizendo. E ali, de uma certa forma, ele já apresenta uma fé que realmente acreditava que Jesus poderia fazer o sobrenatural. Então ele toma a iniciativa e vai, e consegue ali realmente presenciar o sobrenatural de Deus. Falando de fé, eu costumo dizer que é colocar algo ou alguém aos cuidados de outrem. Então Pedro aqui neste momento, ele colocou aquilo que ele estava fazendo ali aos cuidados de Jesus, aos cuidados da palavra de Jesus, aos cuidados da ordem de Jesus. Ele se reconhece como um homem pecador, por isso que ele vai dizer: ausenta-te de mim, Senhor Deus, porque eu sou um homem pecador, e deixa aos cuidados do Senhor para que o Senhor pudesse agir, que o Senhor pudesse fazer.
E ao longo dos 3 anos que Pedro esteve com Jesus, nós vamos ver que Pedro ele sempre teve uma característica única. Ele sempre foi muito intenso. E nós vamos ver Jesus com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero, aperfeiçoando a fé de Pedro. Basta nós lembrarmos lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, quando eles tinham ali participado da multiplicação de pães e peixes, Jesus fala com que eles passem ao outro lado da banda do mar, e eles vão, e de repente, no meio da noite, o barco ele é tomado de muitas ondas e tempestades, e aqueles discípulos eles ficam ali preocupados, porque eles estavam quase perecendo. Mas o grande acontecimento da noite é quando Jesus ele sai da onde ele estava a orar e vem até o encontro dos discípulos. E justamente quem proporciona uma atitude de fé naquela noite? A figura de Pedro. Quando ele, olha Senhor, se é o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus fala, venha. Só que quando nós olhamos para esse texto, a gente não se deve enganar achando que o aperfeiçoamento da fé de Pedro acontece quando ele sai do barco. Não. O aperfeiçoamento da fé de Pedro não acontece quando ele sai do barco. O aperfeiçoamento da fé de Pedro, ele vai acontecer justamente quando ele começa a afundar. Quando ele percebe que o mar revolto e começa ali a enfraquecer na sua fé, Jesus vem e segura ele pela mão e coloca de volta dentro do barco e pergunta para ele, por que duvidaste? Ou seja, dizendo para ele, é importante, Pedro, que você confie. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim e dizendo para você, que nós devemos confiar, que nós devemos permitir com que a nossa fé ela seja fortalecida, que a nossa fé ela seja trabalhada, que a nossa fé ela seja desenvolvida. Não uma fé cega, mas uma fé inteligente, na qual nós cremos nesse Deus que é todo-poderoso. Esse Deus que é maravilhoso. Então nós vamos ver Pedro ali em vários outros aspectos. Nós poderíamos ficar aqui muito e muito tempo só falando sobre aspectos da fé de Pedro que Jesus ele foi desenvolvendo ao longo do seu ministério. E além da fé de Pedro, é interessante que Jesus ele toca num ponto importante da vida espiritual de Pedro. Nós falamos sobre a sua fé e agora eu convido você a refletir comigo sobre a esperança do crente. Mas Antônio, como assim nós poderemos perceber essa questão da esperança na vida de Pedro e eu posso aplicar na minha vida? Muito simples. Quando nós olhamos para a palavra esperar, isso parece até muito óbvio, né? É aquele que espera algo ou espera alguém. É importante nós olharmos para Pedro, no Pedro pós-prisão de Jesus. É uma coisa interessante porque ele esteve com Jesus durante praticamente 3 anos, aprendeu com o melhor mestre, com o melhor pastor, com o melhor professor. E exatamente no momento em que Jesus ele é preso, e às vezes a gente costuma malhar muito Pedro por conta disso, porque Pedro negou Jesus, mas na verdade todos os discípulos ali fugiram, e certamente se nós estivéssemos lá nós teríamos fugido também. Mas o fato é que Pedro ele nega Jesus. E por que eu estou falando isso com você? Porque a nossa esperança ela é algo que precisa ser trabalhado. Porque se nós não tivermos esperança, muitas vezes nos rendemos ao medo. E o medo, ele nos leva à renúncia. Com medo do dano, com medo do prejuízo. Isso é muito profundo. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus passou 3 anos da sua vida falando com ele, olha Pedro, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E de repente, numa noite, este homem que se apresenta como o Filho de Deus, ele está preso, acorrentado, prestes a ser crucificado? Imagina o que se passava na cabeça daquele homem e como o medo subiu ao seu coração descontroladamente, porque nós sabemos que o medo ele é necessário nas nossas vidas. O medo controlado. E Pedro ali, ele perde o controle do seu medo e por isso ele acaba
negando a Jesus com medo do dano, com medo do prejuízo. Só que uma coisa interessante acontece no pós-ressurreição. O pós-ressurreição ele é muito interessante porque antes de Jesus morrer, quando ele é preso, todos os discípulos fogem. Então, quando nós entramos no livro de Atos, nós observamos as atitudes dos apóstolos, os atos dos apóstolos, depois que Jesus ressuscita, aqueles discípulos, inclusive Pedro, que antes eles tinham medo de sequer serem associados com a figura de Jesus, agora eles se orgulham, batem no peito e se alegram de sofrerem o dano por causa de Jesus, por causa do Evangelho. E aí eu convido você à reflexão. O que mudou? Eu digo para você o que mudou, que o medo descontrolado, ele deu lugar à esperança. E a esperança, ela só funciona quando nós temos um propósito. A esperança sempre está relacionada a um propósito. Então, quando nós olhamos para todo o livro de Atos, todos aqueles homens que estavam convictos de que morrer pelo Evangelho era o melhor caminho, se necessário fosse, é porque eles entendiam o que os aguardava no futuro, o que os aguardava na eternidade. Eles tinham esperança de estar com o Mestre. E é esse o convite que o Espírito nos faz também, quando ele nos transforma em novas criaturas e produz em nós essa nova natureza. Ele vai desenvolvendo a nossa fé e nos dá esperança. A esperança de que quando nós estivermos enfrentando situações difíceis, como o próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé, disse o Senhor Jesus. Então, que você, nós possamos permitir que o Espírito Santo venha produzir nos nossos corações a esperança de um dia entrarmos na eternidade com o Senhor. E eu prometo você que você vai conseguir passar a observar as coisas que acontecem na sua vida com uma nova ótica, com uma ótica de otimismo, com uma ótica de verdadeira esperança. E por fim, e com certeza o mais importante de todos, o terceiro aspecto que compõe a nossa vida espiritual, certamente é o amor. Falar de cristianismo é falar de amor. Falar de evangelho é falar de amor. Falar de Jesus Cristo é falar de amor. Não existe a possibilidade de desassociar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo do amor. Por isso, talvez o versículo mais conhecido da palavra de Deus, ele vem falar justamente sobre esse amor tão intenso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ele disse uma coisa muito importante quando os homens da lei eles já tinham pegado todas aquelas leis do Antigo Testamento, lá Deus tinha transformado em 10. Jesus vem e transforma em 2. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus ele dá o seu toque especial quando ele chega lá depois de cear com os seus discípulos. Ele fala assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vou repetir. Jesus ele disse que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amar ao próximo como a mim mesmo é querer para o próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Agora, amar como Jesus amou, isso é muito profundo, isso é muito intenso, isso é muito significante.
Chega a ser contundente nas nossas mentes a profundidade deste amor. Porque imaginemos, meus queridos, Jesus ali, ele foi espancado, ele foi traído, ele foi negado, ele foi ignorado, ele foi crucificado, açoitado, mas em nenhum momento ele deixou de amar. Ele desistiu da sua missão por amor. Por isso que João vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, falar de cristianismo, temos que falar de amor. E falar de conversão, nós temos que falar de amor também, que é o que vai, uma das coisas que vai balizar, que vai balizar a nossa vida espiritual, vai ser o nosso relacionamento com o próximo, vai ser o nosso testemunho. Mas, Antônio, o que o amor tem a ver com Pedro? Depois da ressurreição, Jesus encontra com Pedro e ele conversa ali com Pedro. Ele fala: olha, Pedro, tu me amas? Olha, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Olha, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas eu quero chamar você aqui agora a uma outra reflexão, além da associação que se faz com o negar a Jesus 3 vezes. É algo que Jesus vai dizer depois. Ele fala assim: olha, apacenta meu rebanho. E ele talvez não esteja falando aqui especificamente de liderança. Ele está falando assim: olha, tem cuidado do meu rebanho, ama o teu próximo, cuida do teu próximo, se preocupa com o teu próximo. Então, se você me ama, Pedro, ama ele também. Se você me ama, Pedro, cuida dele também. É o convite que Jesus ele vai fazer para Pedro. O amor é a essência de tudo. O amor é a essência de tudo. 1 Coríntios, capítulo 13, lá no versículo de número 13, depois de fazer todo aquele tratado sobre o amor ágape, Paulo ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha o que nós estamos falando aqui. A essência da vida espiritual, da nova natureza do cristão. Mas olha o que ele termina dizendo: mas o maior destes é o amor. Porque ele vai me ajudar a compadecer do meu próximo quando ele estiver numa situação espiritual delicada, quando ele estiver numa situação espiritual que ele precisa da minha oração, que ele precisa do meu cuidado, do meu apoio, da minha intercessão, da minha ajuda. E o amor que vai me ajudar a dizer não para o pecado, porque eu amo a Deus. Lembra do que Jesus disse? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Eu estava refletindo outro dia, de vez em quando eu costumo ver algumas postagens no Facebook relacionadas a uma eventual displicência da parte de Deus quando olha para a terra e deixa a fome acontecer, e deixa a criminalidade acontecer, e deixa as guerras acontecerem. Mas eu estava refletindo sobre isso e orando ao Senhor, e o Senhor Deus me trouxe ao coração esse versículo que nós lemos mais acima: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, se lá na África as pessoas estão famintas, é porque está faltando amor. Se a criminalidade está acontecendo, é porque está faltando amor. Se a mentira, a corrupção, a maldade está prevalecendo, é porque está faltando amor. Mas talvez responsabilizar as outras pessoas pela falta de amor seja algo muito simples. Mas olha o que Romanos vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Mas nós só iremos fazer essas coisas se nós amarmos o suficiente para levar a palavra de Deus a essas pessoas e queremos que elas também entrem para a eternidade, porque o amor, ele é benigno, ele é longânimo, ele não trata com indecência, ele não se ensoberbece, ele não trata com leviandade, ele não é egoísta, ele sempre se preocupa com o próximo, assim como Jesus fez. E a prova maior disso é a carta de amor que ele escreve na cruz, com seu sangue.
E Ele olha para os seus discípulos, Ele olha para todas aquelas pessoas e Ele intercede por nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você esteja refletindo nesta noite sobre a sua condição espiritual, assim como eu reflito sobre a minha condição espiritual. Estamos todos na mesma caminhada, no mesmo caminho estreito, entramos pela porta estreita, estamos caminhando com dificuldades, com passos tropeçantes, mas precisamos entender que o Senhor Jesus é quem ajuda-nos nesta condição de transformação, na nossa conversão, na nossa mudança de mente, que é o metanoia que vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformação. Jesus, Ele pode me transformar, Ele pode transformar você, Ele pode transformar a sua vida. Então eu convido você a refletir neste momento. Talvez você pense que não há mais alternativa para você. Que talvez seja muito careta, seja muito quadrado você adorar a Jesus, você ir para a igreja, você falar que é cristão. Mas eu tenho certeza que quando você permitir com que o Espírito Santo entre na sua vida, a sua fé ela vai ser multiplicada, a sua esperança ela vai ser restaurada e o seu amor ele vai ser multiplicado, em nome de Jesus. Amém? Que você possa refletir nessa palavra, que nós possamos aí ser como Pedro. Ele foi chamado para ser pescador de homens. Ele poderia ter um lucro altíssimo com todos aqueles peixes que ele pescou. Ele encheu aquele barco de peixes. Encheu o barco de peixes. Mas os peixes ficaram em segundo plano. Isso que ele ainda não tinha presenciado nem um centésimo de todas as coisas que ele iria ver. Jesus pode fazer essa mudança na sua vida, na minha vida também. Em nome de Jesus.